A ocorrência, né, de nódulos nas mamas são um motivo aí de preocupação, né, para as muitas mulheres, né. A gente está aqui, agora aqui ao meu lado aqui, com a doutora Milena Pessoa, né, a mastologista, que vai discutir conosco esse assunto. Mas essa preocupação, né, que deve existir, claro, no dia a dia para qualquer mulher, né, que fica se preocupando aí com os tumores, né, que são benignos, né, a maioria das vezes, e outros que não são. Mas, primeiro, uma boa tarde, Milena. Boa Doutora Milena, tarde. seja bem-vinda aqui ao nosso programa Universo. Bora falar um pouquinho desse autocuidado primeiro que a mulher deve ter, né? A partir de que Perfeito. idade ela tem que começar a se examinar e qual seria essa rotina durante o ano? Perfeito. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu acho assim, em especial o câncer de mama, a gente tem que ter um cuidado, porque ele é, sim, o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Para você ter uma ideia, tirando o câncer de pele, não melanoma, ele é o que tem mais incidência na nossa Sim. população. Então, é de se esperar que a mulher tenha essa preocupação, né? Então, a gente precisa ficar atento, a gente precisa se conhecer. Hoje a gente não indica aí uma rotina de autoexame, mas é importante sim o rastreamento para o câncer de mama, tá? Porque o câncer vai aparecer especialmente na pós-menopausa. Então hoje a gente recomenda aí que a partir dos 40 anos a mulher comece a fazer seu rastreamento com mamografia de Sim. forma anual, tá? Mas obviamente que você, enquanto mulher que se conhece, conhece o seu corpo e percebe o nódulo ali se palpando durante o banho, ou até às vezes o parceiro percebe, a gente precisa seguir com uma investigação desse nódulo, tá bom? Não é fácil, né? Quando a mulher faz o autoexame, já, como você mesmo falou, já detecta aí, né, um nódulo, já conhece seu corpo e percebe que tem algo de diferente. Na mesma hora, eu sei que, né, no primeiro momento, o primeiro pensamento sempre é aterrorizante, né? A Exato. mulher imediatamente vai pensar que aquele nódulo ali seja um câncer, seja maligno. Mas, na maior parte dos casos, esses nódulos, né, são benignos. Né? Então, é Exatamente. bom a gente sempre, né, aliviar a tensão, porque as pessoas, às vezes, fazem um terrorismo muito grande com relação ao assunto. É preocupante, sim. Como você falou, é o câncer que mais mata no Brasil, né, principalmente atingindo as mulheres. Mas a gente precisa alertar que, na maior parte, esses nódulos são benignos. E aí, qual seria o processo? Foi detectado, né, um tumor não, Um um nódulo. nódulo, certo? No seu autocuidado, no seu autoexame. E aí vai fazer uma mamografia, certo? Pronto. Se precisar retirar esse nódulo, certo? Esse nódulo, ele vai fazer, a partir daí, o quê? Então, quando a gente identifica o nódulo, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que fala pra gente, enquanto médico, que aquele nódulo é mais suspeito ou menos suspeito. Sim, Isso é muito importante. Então, quando a gente identifica ali um nódulo, que ele parece, eu brinco com as minhas pacientes que parece uma azeitona, né? Então, ele é redondo, circunscrito. Isso a gente fala mais a favor de um nódulo benigno, tá bom? certo. Especialmente se ele for menor do que 1 centímetro ali. Nódulos pequenos, 2,5 cm, a gente até considera que são mais provavelmente benignos, tá certo? Se ele for um pouquinho maior, a gente já fica com o pé atrás. Se a gente tem um nódulo ali que é lobulado, né? O que é lobulado? Então eu falo para as minhas pacientes, pense aquela nuvenzinha que a gente desenhava quando a gente era criança, que Certo. tem aquelas lobulações. Só que não vai ser consistência de nuvem, né? É um nódulo endurecido. Então ele é lobulado ali, a gente já pensa que ele é um nódulo um pouquinho mais suspeito, tá certo? Então esse nódulo é um nódulo que a gente provavelmente vai fazer uma biópsia. E se ele parece um ouriço do mar, assim, cheio de espículas, esse nódulo é muito suspeito. Então, quando a gente identifica um nódulo na nossa mama, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar um médico, tá bom? Seja ele seu ginecologista, Lógico. seja ele seu mastologista. O médico, então, vai pedir um exame de imagem, né, para avaliar essas características que eu contei para vocês, né? Ah, é uma azeitona, é uma nuvem, é um ouriço do mar. E a partir daí, a gente vai ter uma coisa chamada classificação de BIRADS, tá? Que ela vai determinar para a gente qual a suspeição daquela imagem. Então, qual a chance daquilo ser câncer após a biópsia. Mas apenas e somente a biópsia que vai confirmar para mim se é câncer ou não, tá certo? Então, fez o autoexame, palpou um nódulo, vai no médico, faz exame de imagem e aí a partir disso a gente vai determinar, precisa de biópsia, não precisa de biópsia. E o que é que a gente pode até conversar com quem está nos assistindo com relação ao câncer de mama? O que é que desencadeia, né, essa taxa que, de uma certa forma, é tão alta no Brasil, né, de ter esse câncer de mama? É uma vida com muito estresse, alimentação também, né, totalmente desregrada, uma falta, né, de compreensão da saúde também do corpo da mulher.
Sim, eu acho que vai muito nesse sentido, né? Hoje a gente, antigamente acreditava-se que o câncer de mama tinha uma relação muito familiar, né? Sim. Então hoje a gente sabe que sim, existe esse percentual aí que tem essa história familiar, só que é só 10% das vezes, tá? Esses 10% aí que seria hereditário, então. Hereditário, exatamente. 90% das vezes não tem relação, porque minha mãe teve, é o que a gente chama assim de ao acaso, né? Então ao acaso acontece. Mas óbvio que tem fatores de risco sim para câncer de mama, né? Então, especialmente essa vida mais inflamada que a gente leva, né? Então, com alto consumo de carboidrato, acima do peso, sem fazer atividade física, tudo isso vai corroborar sim para o desenvolvimento do câncer de mama. A gente ouve algumas coisas na internet que eu gosto sempre de ter uma profissional do lado que a gente possa conversar para esclarecer. As pessoas falam muito sobre pancada, né? Uma pancada no seio, né? Uma queda que, né, cria um hematoma, alguma coisa. Isso aí pode desencadear aí a criação de um nódulo, claro, mas um nódulo benigno? Perfeito. É muito... Maligno, no caso. Isso que você falou acontece muito no consultório. O paciente vai, ai, doutora, levei uma pancada e tô palpando um nódulo a partir de agora, né? O que acontece é que, às vezes, a pancada forma um hematoma. O que é hematoma? Um sangramento. E aí, aquele sangramento fica acumulado ali e você acaba palpando um nódulo, tá? Mas não existe nenhum estudo hoje que mostre que trauma leva ao desenvolvimento de câncer, tá certo? Sim. Porque câncer é uma célula que começa a se multiplicar ali, tá? E o trauma não é uma injúria suficiente para provocar... Não vai promover Exatamente. essa situação. O que promove são mutações celulares, tá certo? Então, na verdade, são injúrias ao longo do tempo. Então, injúria a gente fala dano, né? Alguma coisa que provoque ali com que a célula se modifique ao longo do tempo. Então, uma coisa aguda, um trauma agudo, não provoca isso, tá? O que acontece é que, às vezes, forma um hematoma, a pessoa palpa, hematoma é o sangue ali acumulado, que vai ser reabsorvido. Às vezes, a gente funciona para tirar, para absorver mais rápido, mas isso não aumenta o risco de câncer, isso não vai virar câncer, tá certo? É bom escutar sempre, né, o profissional, gente, para esclarecer isso, porque na internet acaba vindo, né, tantas fake news, que hoje, né, vocês da área de saúde também têm que combater, como todo jornalismo, vocês também da área de saúde ficam combatendo essa fake news que acontece na internet. Ainda, né, falando sobre essas fake news, né, com relação à prótese mamária, né, a prótese de silicone, né, existem também casos que são relatados na internet que a prótese de silicone futuramente pode desencadear aí um câncer de mama. Verdade ou mentira? Então, assim, ó, a prótese de mama, ela não faz câncer de mama, tá? Não existe relação com câncer de mama, que é o câncer mais comum que a gente tem, né? Que é o carcinoma ductal. Mas existe um câncer relacionado à prótese, tá? Certo. Que é a substância da prótese. Na verdade, ou hoje a gente só da sabe... prótese em si? Hoje a gente sabe que é a textura da prótese. Certo. Porque a textura da prótese provoca inflamação, tá? Então é como se eu tivesse uma injúria. Lembra que eu falei para você? Uma injúria crônica vai me provocar uma reação ali que provoca mutações celulares. Então, algumas próteses, inclusive elas não estão mais no mercado, tá? Elas foram relacionadas aí a um tipo de câncer, que a gente não considera câncer de mama, tá? Mas acho que respondi sua pergunta, né? Respondeu. É sempre bom a gente estar esclarecendo, porque às vezes a falta de informação é um grande problema, né, para uma boa parte da população que às vezes não tem acesso, né, não só à informação, mas uma saúde, né, a um atendimento de saúde responsável e que dê esse atendimento para a mulher, principalmente, como ela falou, né, a partir dos 40 anos, que precisa ter essa cautela, essa atenção especial no seu autocuidado, no seu autoexame e também fazer a mamografia, né, anualmente, que é o ideal. Na verdade, assim, o Ministério da Saúde, ele recomenda a partir dos 50 anos, de forma bianual. Mas aí tem um pouco a ver também com a possibilidade dos serviços de saúde, tá certo? Com políticas públicas de saúde. Hoje, a Sociedade de Mastologia, ela pede pra gente fazer a partir dos 40 de forma anual. Então, é o que eu recomendo, tá bom? A partir dos 40 de forma anual. É isso aí. Doutora, eu queria saber o que diferencia quando é um nódulo de um cisto, por exemplo? Perfeito. O que diferencia, na verdade, é o componente, tá? Então, quando a gente tem um cisto de mama, a gente vai ter, eu falo assim, é uma bolinha cheia de água, tá? Então, uma bola na mama tem conteúdo líquido ali dentro, tá bom? E não é conteúdo sólido. Tanto que quando a gente palpa ali, é até uma textura mais amolecida, né? Porque é líquido.
E isso não tem risco de ser câncer, tá? Então, quando a gente tem um nódulo simples, um cisto simples da mama, né? Que é só essa bolinha cheia de água, isso não tem risco de ser câncer, isso a gente não precisa fazer acompanhamento, isso é uma lesão benigna da mama que a gente chama, tá bom? E o nódulo, ele é um componente ali sólido, então tudo que tem dentro, dali de dentro é sólido. E é esse nódulo que a gente se preocupa. E aí a gente vai verificar aquelas bordas que eu falei para vocês, o tamanho, isso tudo vai falar se ele é mais suspeito ou menos suspeito. Pronto. Doutora, me diga uma coisa, nódulo, todo nódulo tem que operar? Como é que a gente sabe quando tem que operar, quando não precisa operar? Perfeito. Então, lembra que eu falei ali no primeiro bloco sobre uma classificação, né? Que a gente faz a classificação de Bierhardt, que é uma classificação da imagem ali do nódulo. Então, quando a gente classifica esse nódulo como pouco suspeito para câncer de mama, para você ter uma ideia, quando a gente fala que é um Bierhardt 3, a chance de ser câncer é menor que 2%, em geral, a gente pode ir acompanhando esse nódulo, tá bom? Então, a gente acompanha a cada 6 meses, com ultrassom, geralmente, ou com mamografia. E se esse nódulo crescer no período, modificar, aí a gente precisa fazer biópsia e, se caso for, precisa operar. Então, normalmente, a gente reserva a cirurgia para esses nódulos, né, que são suspeitos ou nódulos que crescem, tá certo? Então, não é todo nódulo de mama que precisa operar. Às vezes, a gente está no consultório, aí a paciente chega com 10, 20 nódulos na mama e quer fazer a cirurgia. Agora, você imagina, se a gente for tirar 20 nódulos da mama, a mama não vai ficar tão legal, né? Exatamente. Vai ficar parecendo um queijo suíço ali. Então, é importante a gente... verdade. Que a paciente tenha essa compreensão de que não é todo nódulo que precisa ser operado. A gente pode fazer aí o segmento e depois de 2 anos a gente acompanhando esses nódulos todos e eles continuarem com o mesmo tamanho, Explicando, né? ou continuarem ali com o mesmo tamanho, não precisa fazer mais nada. Aí ele volta para a classificação de benignidade, entendeu? Ou seja, não é câncer, não tem risco de ser câncer. Aí... Doutora, me diga uma coisa, o nódulo, a questão de doer, né? Às vezes é só tem esse lance, o maligno dói, o benigno não dói, não dói. Tem benigno que dói também, não? Sim. Na verdade, hoje a gente sabe assim que o câncer de mama inicialmente não dói. E a gente pensa ao contrário, né? Que a dor na mama é o sinal de que eu preciso sair correndo e procurar um médico. Então, em geral, o câncer, quando ele está ali bem inicial, né? É um nódulo pequenininho, ele não dói, tá? Por quê? Porque a nossa mama, ela responde muito aos hormônios femininos, né? Estrogênio, progesterona. E essa resposta aos hormônios que faz doer. E também a gente deixar a mama ali sem sutiã, solta, né? A mulherada, ela não gosta de usar sutiã, isso é um fato. Porque você se sente ali apertado, né? Sim, você fica então, mais livre. Exato, é uma sensação de liberdade. Mas um conselho para quem tem dor na mama muito frequente é justamente usar o sutiã, porque aí eu deixo de ter aquela mama sacolejando, tá certo? E também ela não incha tanto. Quando a gente deixa a mama mais solta ali, ela tende a inchar mais e isso dá mais dor, tá certo? Certo. Doutora, a partir de que idade exatamente a mulher precisa já começar, né, a pelo menos dar uma atenção maior às mamas? Eu acho assim, que se você não tem história familiar nenhuma para câncer de mama, não tem ninguém que teve câncer de mama na sua família, a partir dos 40 anos é uma idade assim chave. Então, a partir dos 40 anos, começa a prestar mais atenção, faz seus exames de rastreamento ali, passa no ginecologista, né? Ginecologista precisa ir bem antes, né? Eu acho que a partir da primeira menstruação já vai no ginecologista, ou até antes, quando você começa a perceber a puberdade. Mas com relação às mamas, eu acho que 40 anos é a idade-chave. Bacana. Doutora Milena, quando é detectado o nódulo e ele é maligno, né? Que é um momento tão difícil na vida das mulheres, e não só da paciente, mas de todos os familiares que estão ao redor. Como é a atitude, né, da médica nessa hora, né, de dar essa informação depois de uma biópsia que foi feita, né? Como é, a partir daí, o processo até para o tratamento, mas eu falo até psicologicamente, né, de primeiro dar a notícia, que não deve ser fácil, né, nem para a senhora, muito menos para o paciente de receber, mas eu queria saber a atmosfera, né, de um profissional nesse momento de passar essa informação para o paciente. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, porque às vezes a gente acha que o profissional está ali totalmente imparcial, né? E a gente se envolve realmente com
os casos, e existem situações que são mais complicadas, então pacientes jovens a gente acaba se comovendo mais, mas eu acho que durante a nossa formação a gente tem esse treinamento, né, para noticiar coisas difíceis, né, então a gente acaba conversando com o paciente. Eu sempre tento buscar a área da informação, né? Eu acho que uma pessoa informada e bem informada, ela tem ferramentas para enfrentar as situações difíceis da vida. Se sentir mais segura. Né? Exatamente. Então, eu sempre, quando eu vou dar essa notícia, eu falo assim, ó, você está com esse diagnóstico, mas o que a gente vai fazer com isso? A gente vai por esse caminho, você tem que buscar isso e aquilo outro. Porque quando você está munido da informação, você se sente um pouquinho mais participante daquilo, né? Porque é muito difícil você já estar com um diagnóstico desse e se sentir muito impotente, né? Não tenho nada a fazer, não cabe a mim, eu sou totalmente passivo ali naquela situação. Então, eu acho que a gente dá bastante informação para o paciente ajuda muito. Obviamente, tentar ser ali mais empático, né? E dar o tempo para a pessoa compreender, e cada um vai reagir de uma forma, né? Tem gente que reage mais choroso. Tem pessoas que você fala, ela não compreende exatamente o que você está falando ali, só depois que vai cair. Que a ficha realmente cai. Né? Exatamente. Mas eu queria deixar uma informação que é muito importante, que é, se a gente dá o diagnóstico precoce, 95% de chance de cura. Então, assim, é muito importante o rastreamento. Se você descobre cedo, você tem uma chance muito grande de curar. Então, faz toda a diferença, né? A prevenção, minha gente, sempre é o melhor remédio, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, a gente buscar ali, né, o profissional de saúde de forma anual, ficou na dúvida, vai em outro. Ou, palpei um nódulo, mas vou esconder. Tem muita gente que tem essa postura, né, de esconder, não quero saber, quem não procura acha, não acha, não tem essa história. Então, eu acho que é justamente o contrário, a gente ir buscar e se informar, porque se você descobre cedo, você tem uma chance muito grande de curar. E com relação aos nódulos benignos, né, só são... no caso do tratamento, existe aí a medicação, só cirúrgico, para ele desaparecer? Como é feito? Não desaparece, Não tá? desaparece, Não, não. Realmente, para desaparecer, só a exeres, né? Que é a cirurgia, certo. tirar. Como eu estava conversando, se a gente percebe um nódulo, a gente acha que ele tem aquela característica benigna, a gente vai fazer o acompanhamento aí de 6 em 6 meses por 2 anos. Em 2 anos, ele ficou estável, não cresceu, do mesmo tamanho, ele é benigno, a gente não precisa fazer mais nada. Então, a gente esquece dele e vai agora rastrear o restante da mama, tá certo? Então, a gente sempre, a paciente tem que saber, olha, eu tenho esse nódulo nessa localização, tem esse tamanho, não cresceu, é benigno, não aumenta o risco de eu ter câncer de mama em outra localização da mama, tá certo? E aí, a gente vai acompanhar e fazer o rastreamento de rotina. Maravilha. E agradecer aqui a doutora Milena Passos, mastologista. Espero que a gente tenha esclarecido aí, né, algumas informações sobre os nódulos da mama. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Quer deixar algum contato? Meu Instagram é @doutora Milena Pessoa, bem facinho. Muito obrigado.